Olha, se há algo que tem preocupado produtores de uma maneira geral, é aquele fator que eu trouxe nesta última segunda-feira, na sexta-feira também a gente falava a respeito do assunto em torno do Plano Safra ter uma participação menor do governo federal. Já é pequena, 30%, vai reduzir para 20% de acordo com a ProSoja Brasil. A gente vai falar desse assunto hoje também. Mas um outro fator que tem preocupado, principalmente os produtores de arroz, é em relação aos preços, a precificação. A colheita veio, né? A colheita começa a ganhar uma força maior, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, e a produção ela tem uma colheita mais expressiva, isso mexe com os preços, tem deixado o produtor rural mais apreensivo. Isso depois de um ano em que tivemos aquelas situações de querer importar arroz, uma série de fatores que acabaram prejudicando, de certo modo, a cadeia produtiva. Para falar a respeito destes assuntos, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Antônio da Luz, ele que é o economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Antônio, obrigado pela sua participação. Nós temos um mercado, uma produção de arroz brasileira que na safra passada, ela já tinha sido, mesmo com as dificuldades, já tinha sido superior, se eu não estou enganado, em 5,5%, de acordo com os dados oficiais da Conab. Esta safra fica 14% maior também, de acordo com a Companhia Nacional Brasileira. Isso está equilibrado em relação à oferta e demanda no país? Antônio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer estar contigo, um prazer estar com toda a tua audiência, todos os telespectadores. Boa tarde também. Eu queria começar, Fabiano, trazendo um ponto importante, porque nós no Brasil nós não temos muito hábito de checar o que é dito e nem depois ver o que aconteceu lá na frente, né? E justamente por essa falta de vigilância nossa da sociedade, do parte dos produtores também, tô falando a minha parte também aqui, é que os erros se perpetuam e eles voltam a serem repetidos. Se não vejamos, ano passado o governo afirmou que ia faltar arroz. Ele afirmou que ia faltar arroz. E nós afirmamos que não faltaria arroz. Pois muito bem, há um mês atrás estávamos no pico da entre-safra de arroz. Agora já está entrando a safra nova. Mas ali no início de fevereiro, um pouco mais de um mês atrás, nós não tínhamos ainda a safra. E eu pergunto, faltou arroz em algum lugar? Teve um supermercado no país que tenha faltado arroz? Não, né? Então, em primeiro lugar, é importante dizer que o governo errou. O governo errou quando projetou que ia faltar arroz. E não só a Federação da Agricultura, mas também a Fedrarroz, o IRGA, todas as entidades afirmaram de maneira categórica que não iria faltar arroz. E não faltou arroz. Então, eu me sinto muito à vontade para começar esse assunto contigo, com todos os telespectadores, porque nós avisamos que não faltaria arroz. E não faltou arroz. Ainda assim, o governo mobilizou 7 bilhões de reais para comprar arroz importado lá da Ásia, que se usam defensivos agrícolas que no Brasil são proibidos ou não permitidos, deixar claro isso, e o governo queria torrar esse dinheiro. Depois a gente entendeu, né, o desenrolar das coisas, terminou caindo o secretário de Política Agrícola, o presidente da República disse que tinha falcatrua nos leilões, não sei, isso é ele que está dizendo, não fomos nós. O fato é que se desistiu por hora dos leilões. Preços altos fazem safras altas, preços baixos fazem safras baixas. É assim que funciona o mercado. Sempre foi assim, sempre será. Os preços mais altos incentivaram uma produção maior e hoje nós temos uma produção de fato maior que a do ano passado, que além de ter tido aumento de área plantada, nós também tivemos uma safra que decorreu melhor em virtude de bastante sol, enfim, e é uma cultura irrigada, então nós vamos ter uma produtividade na maior parte das regiões superior à do ano passado. Agora, acontece que o preço do top até agora ele já caiu 35%. E eu pergunto, Fabiano, caiu para o consumidor? Está mais barato o preço para o consumidor? Caiu 35% o preço para o consumidor? Não, né? E nem vai.
Sabe por quê? Porque uma coisa é preço ao produtor, outra coisa é preço ao consumidor. Por isso que fazer leilões da Conab é algo que não funciona. Isso funcionava lá na década de 50, de 60, do século passado, isso funcionava, porque nós tínhamos uma economia muito mais simples e uma relação muito mais simples entre consumidor e produtor. Hoje as relações são muito mais complexas. São centenas de milhares de empresas que estão entre o produtor e o consumidor, para que possa se entregar aquele produto que o consumidor está acostumado. Então a inflação de alimentos, essa que está machucando o consumidor, não tem nada a ver com o preço ao produtor. Nada, nada, nada a ver. Tanto é que estamos falando de um produto super sensível, que é o arroz, que o preço caiu 35%. E na gôndola ele segue subindo. Porque o que faz o preço subir na gôndola é uma coisa, o que faz o preço cair ao consumidor, ao produtor, é outra. Antônio, quando a gente olha essa precificação e a gente acompanha, né, e principalmente telespectadores, no meu caso também ouvintes que falam a respeito do preço que está sendo pago no mercado, pelo menos no centro-oeste brasileiro, esse recuo é praticamente inexistente. Tá? Tem gente que tem comemorado uma queda de 15%, isso nos grandes centros é bem difícil de você enxergar isso chegando a esse consumidor final. Mas essa história da importação, e aí eu também já trago pela nova onda que nós tivemos, né, quando o governo federal retirou uma série em vários produtos, 11 produtos, se eu não estiver enganado, a taxa de importação fora do Mercosul zerou, só que são produtos que o Brasil ou lidera ou é um grande expoente no mercado internacional, então é meio inócua essas ações. Mas elas não são tão severas e trazem ali uma coisa ruim para quem produz aqui no Brasil. No caso do arroz, mesmo não tendo tido efetivamente as importações como eles queriam através da Conab, até porque várias empresas, capital social que foi alterado, tinha ali uma série de problemas que foram facilmente identificados, né? Não precisava ser um especialista para ver que tinha problema naquelas licitações que seriam feitas, né? Nas empresas que ganharam a licitação, mas isso, de certo modo, ele atrapalhou o negócio arroz no Brasil. A gente viu isso ocorrendo e viu também a população, de uma maneira geral, principalmente a população mais pobre, ficar contra esse produtor brasileiro, no caso principalmente gaúcho. Como é que vocês aí na Farsul conseguiram mensurar esse choque que se teve em relação a esse produtor especificamente? O grande prejudicado não foi o produtor, foi o consumidor. Porque quando o governo disse que ia faltar arroz, quando o governo disse que tinha que fazer importação para faltar arroz, porque iria faltar arroz, o que aconteceu? As pessoas saíram correndo para o supermercado para fazer estoque de arroz. E aí o que aconteceu com o preço na gôndola? Explodiu. E aí lembra que o ministro falava, também os seus assessores mais próximos, tem alguém especulando. Quem estava especulando era o governo. O governo foi o grande especulador. Ele especulou. E ele foi o responsável pelo aumento do preço na gôndola. Quando ele disse que ia faltar, ele sinalizou escassez. Escassez, o que faz com os preços? Sobe. Isso a gente sabe há séculos. E eu não estou falando metaforicamente, estou falando literalmente, a gente sabe isso há séculos. Escassez, geralmente preços. Quando o governo sinalizou que haveria escassez, os preços explodiram ao consumidor. E nunca mais voltaram. Então, o grande prejudicado nessa rodada toda foi o consumidor brasileiro, pela sucessão de trapalhadas que fez o governo. E o governo não aprendeu. Esse é o pior. O governo não aprendeu, porque nós continuamos vendo uma intenção do governo de fazer leilões. Tanto que o governo separou recursos, e agora você já trazia um headline aqui da ProSoja, que diz que só vai cair para 20% a participação do Plano Safra. Lembrando que o Plano Safra, a parte controlada é 25%, 75% é livre. Então veja, o Plano Safra participa pouco, e a maior parte do Plano Safra são recursos livres de mercado, não são recursos controlados. E por que nós não temos uma dose maior de recursos controlados?
Porque faltam recursos no Tesouro para fazer a equalização, para fazer o suporte de preços. Aí o governo separa 400, 500 milhões de reais para o governo fazer leilões de arroz, agora que os preços estão mais baixos, para manter estocado esse dia. Então, assim, ó, é uma falta de prioridade, é uma falta de inteligência do ponto de vista de construção de políticas públicas, é uma falta de observar o que está faltando para atender e olhar quais são as demandas setoriais, ao invés de ficar brincando, porque o governo está brincando de querer ajudar o consumidor. Ele está fazendo discursos que ele quer ajudar o consumidor. Mas ele, quem mais prejudica o consumidor, além da própria inflação que é causada por esse excesso de gastos do governo, são essas políticas que não fazem nenhum sentido. Não fazem sentido econômico. Elas não têm razoabilidade. É pura ideologia e vontade de intervir. Antônio, até para que a gente encerre a nossa conversa, nós temos uma população empobrecida, então a gente tem uma inflação sobre aquilo que essa população tem gerado. Então ela tem uma capacidade de aquisição que se reduz a cada dia. Eu ia falar a cada ano, mas é a cada dia nós vemos essa capacidade de aquisição da população sendo reduzida. Nós temos processos inflacionários diferentes no país e onde ela mais recente, por ser uma população mais pobre, é claro que vai ser o alimento também. Agora, sobre o plano agrícola, porque o produtor rural, quem faz a tomada de crédito, quem necessita do plano agrícola pecuário, normalmente são médios produtores, pequenos produtores, ele sabe muito bem que a maior parte desses recursos nunca foram do governo federal. Eles sempre foram vindos da iniciativa privada. Você tem a maior parte ali, então você tem uma constituição de juros que não é aquilo que é anunciado. Mas o anúncio, quando ele é feito para todo mundo, e a população brasileira, ela ouve 470 bilhões, 440 bilhões colocados à disposição da agricultura brasileira. É essa mensagem que ela é passada. De certo modo, nós estamos vendo também um desmanche, uma perda dessa importância desse plano agrícola para o produtor, que já começa a sentir isso, mas principalmente a população pode começar a entender um pouco melhor este fator? Sabe, Fabiano, na minha última ida a Brasília, na entrada ali do aeroporto, quando a gente vai passar ali no raio-x, tem um outdoor imenso, assim, bem na entrada, assim, para que todas as pessoas que entram no aeroporto de Brasília possam contemplar, que diz maior plano safra da história. Gente, a participação do governo naquilo é mínima, é mínima. O governo controla apenas os recursos do Pronaf, do Pronamp, só que isso dá 25% de todo o valor. O restante do valor são recursos absolutamente livres de mercado, com juros comerciais. Nós até brincamos, né? O Plano Safra deveria ser anunciado em São Paulo, pela Febraban, e não pelo governo, porque a participação do governo é mínima e cada vez menor. Mas faz sentido, do ponto de vista político, sinalizar para as pessoas que o governo está fazendo uma grande coisa para a agricultura. E muitos agricultores embarcam nessa, viu? Não pensa que é só a pessoa do meio urbano, não. Tem muitos produtores que acreditam que aquele dinheiro é do governo, coisa do tipo, e não é. E nem tem que ser, e nem estou defendendo que tivesse que ser. Eu, como economista, acharia um absurdo o governo tirar dinheiro do orçamento para emprestar para qualquer setor empresarial, seja ele qual for. Mas não estou. Mas o que eu estou dizendo não é sobre origem de dinheiro, é sobre falar a verdade. A gente deveria deixar claro para a população que aqueles recursos não são públicos. Aqueles recursos são dos agentes financeiros. E uma parte, cada vez menor, tem seu juro equalizado. Isso sim, pelo governo. Mas o dinheiro não é do governo. E é uma parte cada vez menor. Do mesmo jeito que seguro rural, nós estamos tendo um retrocesso muito grande, Proagro. As principais políticas agrícolas do Brasil estão tendo um retrocesso bastante significativo e não é de hoje.